Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o Wilton Souza e vou estar aqui com vocês hoje trazendo um assunto que a Organização Mundial da Saúde já disse que somos um pouco mais de 18 milhões que têm sofrido dessa doença e aproximadamente 10%, quase 10%, né, de brasileiros afetados por ela. E para a gente começar falando sobre esse assunto, eu queria estar orando nesse momento com vocês, para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar se revelando para a gente e que esse seja um tempo precioso nele, né? Que o Espírito Santo possa estar trazendo clareza, que o Espírito Santo possa estar trazendo revelação e também cura, não só a nossa mente, não só o nosso físico, mas também para nosso espírito. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando da tua palavra. Eu oro para que através desse canal a tua mensagem, a tua palavra possa impactar muitas vidas e que esse tempo possa ser um tempo precioso de revelação e graça do Senhor. Que o Senhor vá de encontro, que o Senhor alcance agora a mente de qualquer pessoa que esteja necessitando de ouvir as palavras da tua verdade. Que teu Espírito Santo traga clareza, que teu Espírito Santo traga direcionamento para essa vida, que o Senhor, que é a paz, que o Senhor possa gerar paz de espírito, paz na alma, que o Senhor possa gerar paz na mente dessa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, sabendo ela que o Senhor é a resposta e de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é o maior interessado em curar e restaurar a vida dela nesse momento. Então eu oro para que no mundo espiritual vidas sejam alcançadas, mentes sejam libertas de prisões, de sofismas e que o Senhor opere nesse momento com teu poder de cura, com teu poder de libertação, gerando nesse momento impacto nessa vida que está sendo tocada nesse momento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor mova de forma sobrenatural sobre a vida dessa pessoa que nos ouve nesse momento. Ela não será mais a mesma do momento em que ela começou a ouvir a tua palavra. Eu profetizo cura, eu profetizo paz, eu profetizo tranquilidade sobre a sua vida. E você será restaurada para a glória do Senhor. Amém? Queridos, eu quero estar conversando com vocês nesse momento sobre um tema que, como eu falei no início, a Organização Mundial de Saúde já disse que nós já somos o país com maior pessoas afetadas por esse problema, chegando aí a um pouco mais de 18 milhões e repercutindo aí já em quase 10% da nossa população afetada por ela. E eu estou falando de quem? Estou falando da ansiedade. A ansiedade, ela que hoje já não é mais um tema tratado apenas por pessoas de idade, ela vem submetendo não só adultos, não só uma determinada classe social, mas vem acometendo a todo mundo, de todas as classes, de todas as faixas etárias. E nesse momento a gente está vendo quantas crianças estão sendo afetadas por esse problema nesse momento. Então, eu quero compartilhar um pouco para você como lidar com essa situação. Né? Se você tem alguém na sua família, se você conhece alguém que tem sofrido de ansiedade, eu peço que você compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Talvez essa palavra possa trazer o alento necessário para ela nesse momento, né? Então eu oro também para que as pessoas que recebam esse vídeo possam estar também com os ouvidos e os corações abertos para poder ouvir as palavras, né, que nós vamos falar aqui nesse momento. E eu queria ler um texto aqui, como eu não sou especialista da área, eu não sou psicólogo, psiquiatra, psicanalista, eu quero ler aqui um conceito, né, de ansiedade. Existem algumas definições em dicionários não técnicos, né, e uns deles
que eu gostaria de ler para vocês aqui é o seguinte: o que é ansiedade? É aflição, angústia, perturbação no espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, etc. Então, a gente está passando um momento bastante oportuno para o agravamento desse transtorno na nossa sociedade, né, que é um período de quarentena, de isolamento social, que é um momento de pandemia. A pandemia ela não é mais centrada em uma determinada região, ela, quando extrapola limites geográficos continentais, ela deixa de ser epidemia e passa a ser pandemia. Então, essa situação que a gente está passando nesse momento agora, então ela não está mais concentrada apenas na China, ela já tomou proporções globais, e isso caracteriza o termo de pandemia. Então, esse contexto, esse cenário de incertezas, ele propicia a pessoas a entrarem em estado de ansiedade, né? Ansiedade, de um modo geral, ela pode até não ser em um primeiro momento vista como algo perigoso, porque ansiedade ela é uma resposta a uma determinada situação de risco que a gente possa estar correndo. Então, eu vou terminar de ler aqui esse texto, que fala sobre isso, que é o seguinte: levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental, e até somatizar, né? Ele pode até ir para o corpo. Então, a ansiedade, ela estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, ela pode fazer o oposto, né? Ela pode até impedir algumas reações. O transtorno de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo, às experiências de vida. Então, tem muito a ver com o conceito de coisas que podem gerar em decorrência de uma expectativa de algo que a gente não tem determinado domínio ou entendimento, né? Como esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia. Então, essa situação, ela tem gerado em muitas pessoas esse estado, pessoas têm tido patologias e têm somatizado, têm até demonstrado com doenças, né? Pessoas que têm tido calafrios, têm tido taquicardia, palpitações, coração acelerado, sudorese, começam a suar, então excessivamente, a respiração fica ofegante. Tem gente que já está com medo de sair de casa, pensando que se abrir a porta de casa vai ser contaminada com o vírus. Mas qual deve ser a minha postura, a sua postura diante dessas circunstâncias? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, e eu quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, para te dizer que não se preocupe, não precisa entrar em desespero, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E o Senhor reina. Amém? Pode se sentir ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples. Como eu falei, né? Só pela sensação de que esse risco pode afetar a pessoa, somente pelo abrir da porta, a pessoa congela, não quer levantar da cama, não quer sair de casa, não quer receber pessoas, né? Claro que a gente está em um contexto de isolamento social, e a gente deve respeitar. Se existe nesse momento algo dirigido para esse posicionamento, claro, nós vamos obedecer. Se houver a necessidade de sair,
que saia conforme a regulamentação, né, do Estado, usando máscara, se prevenindo, né, usando o álcool em gel, para que você possa estar não só se protegendo, mas também protegendo as outras pessoas. Os transtornos de ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Elas aparecem como preocupações, tensões, medos exagerados, né? A pessoa não consegue relaxar de jeito algum. Ela tem essa sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. As preocupações são exageradas, né? Em relação à saúde, dinheiro, família ou trabalho. Nesse contexto aqui a gente está falando da saúde, né? Principalmente, mas aí vem a questão financeira que a gente vai ver um pouco mais lá na frente também. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado, enfim, várias situações que podem acarretar nessa preocupação exagerada. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre 4 livros da Bíblia. 4 não, 3. A gente vai ler Filipenses, Mateus e Salmos. Em Filipenses, eu gostaria que vocês pegassem junto comigo o capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 4 ao 9. Beleza? Então, como o Jackson sempre lembra a gente, né? Papel e caneta para poder anotar. Então, tomem nota aí. Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 ao 9. E eu queria trocar uma ideia com vocês acerca desses versículos aqui. E a gente vai encontrar aqui um conselho maravilhoso de como a gente deve se comportar diante desse tipo de situação. Então, meu conselho para você, ouça com atenção, medite nessa palavra que nós vamos estar compartilhando aqui agora, peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor direção, entendimento para que Ele possa trazer uma clareza ainda maior acerca desse texto, né, acerca das verdades contidas aqui, e isso muito com certeza vai te ajudar a você passar por esse momento de dificuldade, né, por esse momento em que nós estamos passando aí, lutando todos juntos, né? Então, vamos lá, Filipenses capítulo 4, versos 4. E ele começa dizendo o seguinte, e eu queria ler esses versículos aqui como orientações para poder você vencer a ansiedade na sua vida. Então, se você não tem sabido como se comportar diante dessa situação, então aqui vão conselhos preciosos para você poder ter a vitória diante dessa situação. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Primeiro conselho. Vamos buscar tristeza? Não. Busquem alegria. Busquem algo que traga felicidade, que traga alegria. Talvez nesse momento seja difícil. Então, um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: evitem estar se alimentando de palavras negativas. A gente sabe que existem canais de televisão que enchem a mente da gente com informações, às vezes desnecessárias, e tocam, de uma certa forma, um terror, né? Então a gente só vê cenas complicadas, cenas que vão fazer com que o nosso estado emocional fique mais prejudicado. Então o primeiro conselho que eu lhe dou é busque se alimentar de coisas que vão lhe fazer bem, né? Trazer a memória as coisas que lhe dão esperança, né? Então evite estar se alimentando com esse tipo de conteúdo, beleza? Então alegrem-se, busquem se alegrar. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está próximo. A vinda do Senhor está perto. Então, tudo que é de sofrimento, tudo que é de angústia, né, muito em breve tudo isso vai passar. A nossa esperança é a esperança da glória.
né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, não vamos ficar presos nas coisas terrenas. A gente não precisa ser alimentado, buscar as coisas que são materiais, as coisas terrenas. A nossa mente não deve ficar presa apenas nesse contexto. O mundo diz que você tem que correr, você tem que ser, que você tem que fazer, que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o número 1, que você tem que fazer. Hoje, antigamente a gente ouvia dizer que você tinha que ter o 2º grau. Pouco tempo, olha, 2º grau não funciona mais, você tem que fazer faculdade. Pouco tempo, ouviu-se dizer, olha, faculdade não dá mais certo, você tem que fazer pós-graduação. Depois, pós-graduação não servia mais para nada, você tem que fazer um doutorado, tem que fazer um mestrado. Depois disso, ó, estudo contínuo, você nunca pode parar de estudar. E aonde a gente vai parar com tudo isso? Não é? Estudar errado, não, mas tudo tem um equilíbrio, tudo tem um tempo determinado. E o que foi que Deus falou para você em relação aos seus estudos? Busque. Qual a sua área? Deus já falou para você qual a área de atuação Ele quer que você desenvolva a sua vida? Então, busque a Deus nesse sentido. Senhor, o Senhor quer me usar para quê? Para que o Senhor me levantou? Né? Em qual área que o Senhor quer desenvolver na minha vida? Existem várias áreas aí que a gente pode desenvolver. Economia, governo, religião, dentro da família, nas artes, na comunicação. Então, existem várias áreas que Deus pode te usar. Então, pergunta a Ele se você ainda não sabe. Deus te chamou para quê? Então, seja a sua amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, ao invés de ficar trancado buscando consumir conteúdo, chega lá nos grupos, manda uma mensagem de fé, de esperança. Evita consumir o conteúdo. Se você vê que é uma foto de algo, uma mensagem de corrente, essas coisas que o pessoal fica mandando, enchendo o zap da gente, aqueles contextos totalmente fora, então seja você esse canal de bênção, expresse o amor de Deus para aquelas pessoas e você vai começar a ver você dando amor e recebendo amor. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha aí, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então vamos lá, como é que a gente vai começar a sair desse estado de ansiedade? Não andem ansiosos, beleza. Dediquem tempo de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai orar ao teu pai em secreto, e ele que vem em secreto, ele vai te responder. Então entra no teu quarto, vai dedicar tempo de oração. Sabe o que é dedicar tempo de oração? É você, como filho, dizer para o seu pai: Pai, eu estou aqui, eu quero me relacionar com o Senhor. Então, quanto tempo de oração você tem dedicado? Ora, vai falar com ele, vai suplicar a ele. Fala para ele, abre seu coração. Senhor, eu estou com meu coração angustiado, eu estou sentindo medo, eu estou apavorado, eu estou sentindo isso aqui na minha vida, tem vindo... Gente, às vezes você está sendo até bombardeado por ações das trevas. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta ela é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Talvez você esteja até sendo bombardeado por uma ação espiritual. Satanás e seus demônios estejam ali oprimindo, tentando fazer você desistir, tentando lançar através de uma mensagem ruim que você viu e despertou ali um gatilho, e ele começa a lançar isso na sua vida para você ficar esmurecido, para você ser afetado e sua saúde começar a ser abalada. Mas não se permita ser abalado dessa forma. Ei, desperta, vai para o teu quarto, ora, entre em guerra, você é um soldado do Senhor. Quando a gente decidiu nossa vida em Cristo, a gente caiu diretamente num campo minado, a gente já está no campo de guerra.
Então, cinge, se veste com cinto da justiça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, coloca o capacete da salvação, calça os seus pés com o calçado da preparação do evangelho da paz, coloca lá, pega o escudo que vai te proteger, o escudo da fé, que vai lhe defender contra todos os possíveis dardos que o maligno possa estar lançando contra a sua vida. E aí, por fim, você desembanha a espada e sai para a guerra, meu irmão. De manhã, ora falando isso para o Senhor. Toma atitude de guerreiro, sai desse estado. O Senhor te ungiu para poder pregar as boas novas. O Senhor te chamou para ser filho dele. Não para você ficar prostrado, aí arriado recebendo as setas do diabo. Então faça uso da palavra do Senhor, vai orar, vai suplicar ao Senhor, apresenta ao Senhor a sua preocupação, o seu dia, decreta no mundo espiritual, profetiza a bênção, blinda seus ouvidos, seus olhos, para que você não veja essas coisas ruins que estão sendo mostradas, e blinda os seus ouvidos para que essas mensagens ruins não cheguem ao seu coração. E com ações de graça. Se chega agradecendo, louva a Ele, agradece a Ele, dedica tempo para poder agradecer a Ele. Fala o quanto você tem sido grato para Ele. E quando você tiver essa atitude de buscar o Senhor, de orar, de suplicar, de agradecer a Ele, de apresentar os seus pedidos dessa maneira, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser revestido de uma paz tão grande, porque no verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando você sair dessa posição e começar a desenvolver uma vida de oração e busca, de louvor, em vez de você estar colocando jornal para poder ficar ouvindo besteira, coloca um louvor, coloca um vídeo no YouTube de uma ministração, de uma palavra de um irmão, vai ouvir uma música que vai te ajudar a se ligar com o trono da graça e vai orar. E quando você tiver essa postura de oração, de entrega, de relação entre pai e filho, essa paz, ela vai encher sua vida. Então essa paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque enquanto o mundo está aí sofrendo, pessoas ficando doentes por conta dessa situação, por conta até das mensagens sendo afetadas por essa doença, não só a Covid, mas também a ansiedade, porque estão se permitindo entrar nesse estado, mas você vai estar transmitindo mensagens de paz, mensagens tranquilizadoras, mensagens em que seus amigos vão dizer assim: meu Deus, aquele cara o que é que está acontecendo? Não está vendo o que é que está acontecendo? E aí você vai se posicionar: sim, pessoal, eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu sou filho, sou filha de Deus, e meu Deus está no controle de todas as coisas, e tudo que está acontecendo, eu não preciso me preocupar, porque Ele vai me guardar, Ele tem me guardado. Amém? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações. Então, com essa postura, o seu coração vai ficar blindado e a sua mente também em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí eu já lhe digo, a dica desse versículo 8. Ele está ensinando aqui, então você vai me perguntar: tá bom, Wilton, então diante de toda essa situação problemática, complicada, em que eu devo pensar? Tá aí, versículo 8. Filipenses 4, versículos 8. Finalmente, irmãos, como é que você vai pensar em tudo que for verdadeiro, em tudo que for puro,
em tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Às vezes a gente começa a receber coisas, conteúdos, que às vezes a gente nem sabe se é correto, se procede ou não, e a gente está lá lançando nas nossas redes sociais. Gente, a gente tem que ter cuidado com isso aí também, tá? Nem tudo que a gente recebe a gente tem que sair compartilhando de pronto. A gente tem que ter cuidado. Recebeu, é de fonte confiável, mesmo assim, procura dar uma analisada antes de compartilhar, porque uma mensagem mal colocada pode gerar problema, pode gerar morte ao invés de vida. Então fica ligado nisso aí, não sai compartilhando. Hoje a gente está ouvindo muito esse termo aí, né? Fake news, que são mensagens falsas, notícias falsas. Então, infelizmente, tem pessoas que dedicam seus tempos para poder desenvolver isso. Então fazem questão de falar coisas que não procedem para poder gerar esse caos, para poder gerar transtorno. Mas vamos fazer o contrário, nós corremos contra o curso desse mundo. Se o mundo diz que é para mentir, vamos investir na verdade. Se o mundo diz que é correto adulterar, vamos investir na aliança. Versos 8. Então, em tudo que for digno de louvor, pensem nessas coisas. E verso 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante esse versículo 9. O que é que dá para a gente tirar desse versículo 9 aqui? Primeiro, a gente vê que é uma condicional. Existe uma condição aqui. Então, como é que Deus estará conosco? Vamos ler esse versículo de trás para frente? Então, e o Deus da paz estará com vocês. Como? Quando, além de termos aprendido, recebido, ouvido e visto, a gente tem que colocar em prática. Então não é só aprender, receber, ouvir e ver. Não é só isso. Então a gente tem que colocar em prática. Então depois que colocarmos em prática tudo isso que a gente ouviu, que a gente viu, que aí a gente tem que ir voltando para a gente poder entender o que foi que a gente ouviu e viu, que é o que já foi dito, né? Então, acerca dessa postura, do que devemos pensar, como devemos nos portar, né? Então, depois disso tudo, a gente deve colocar em prática. Aí sim, aí depois que a gente colocar em prática tudo isso, aí o Deus da paz estará em nós, estará conosco. Então existe aí uma condição, Deus dá uma condição prática para poder a gente fazer uso de tudo isso aqui que a gente aprendeu, né? Eu quero ler com vocês. Vocês lembram de Mateus, capítulo 6? Mateus, capítulo 6, ele vai ensinando ali aos discípulos vários tipos de conduta, vários tipos de comportamento, pensar aí nas coisas que são eternas, não nas coisas materiais, que a gente não deve se preocupar. E eu quero reforçar isso daqui. Mateus 6, versos 30. Depois vocês leem o capítulo 6 todo de Mateus, mas eu quero me atentar aqui aos versículos 33 e 34 de Mateus, que fala o seguinte, 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais demais coisas?
serão acrescentadas. Então aí vocês leem depois para a gente poder ganhar tempo. Mas ele está falando de comer, de vestir, né? de cobertura, de casa, de roupa, de alimento. Portanto, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a gente deve buscar nesse momento ao Senhor. Dediquem seu tempo em buscá-lo, em estar em oração. Dedique esse tempo para poder estar buscando do Senhor. Eu outro dia estava conversando com Rubinha e com alguns amigos sobre como era no nosso tempo de adolescência, né? Porque a gente tem ouvido também que muitos adolescentes têm estado em estado de ansiedade, né? E eu me lembro que na minha época, na nossa época, quem aí tem de 40 anos para baixo aí, o pessoal da década de 80 vai lembrar bem, nós ainda ouvíamos e víamos grupos de adolescentes reunidos em praças. A gente tinha um local em especial que a gente chamava Árvore dos Crentes, que eu e o pessoal, a turma toda lá da igreja, a gente se reunia. Isso eu com 17 anos, a gente se reunia nesse local. E o que era que acontecia? A gente começava a compartilhar os nossos sonhos. Então um chegava compartilhando da palavra: olha, eu li isso aqui, Deus falou comigo. E aí chegava um com violão, começava a tocar um violão e a gente começava a ministrar o louvor ali naquela árvore. E a gente não tinha vergonha, as pessoas iam passando próximas da gente, não entendiam nada, viam ali a gente com a mão levantada adorando e falando em línguas. E a gente começava a compartilhar: olha, eu desejo ser um pastor. Outro dizia: olha, eu sonho em ser um missionário. Outro dizendo: olha, eu sonho em ser um evangelista. E aí, ao longo dos anos, aí a gente cresceu, a nossa geração cresceu, viramos adultos, desenvolvemos nossas vidas. E aí a gente, outro dia estava conversando, né? Nós estávamos conversando. Como é que está a juventude desse momento, dessa época, desse período agora? A gente tem visto muito poucos jovens se reunindo em praças, se reunindo em locais. A gente vê muito poucos jovens compartilhando acerca dos sonhos de Deus, né? Acerca dos seus ministérios, acerca do seu chamado. Então, jovens têm estado em momentos em que estão sendo levados pelo curso natural do mundo, aonde a tecnologia, nesse contexto, eu creio que tem atrapalhado um pouco mais do que ajudado, porque nesse contexto a tecnologia tem permitido aos jovens terem acessos a conteúdos que acabam desvirtuando, né, os caminhos. Não que seja a tecnologia em si, né, mas alguns conteúdos que eles encontram através dessas ferramentas, desses componentes que vão aí facilitar o acesso, né, às vezes tem até ajudado aí por um caminho contrário. E muitos não têm conseguido se firmar. Então eu quero dizer para você que é jovem, que é adolescente, que você busque o Senhor. Eu me converti com 17 anos. E eu digo a você que gostaria de ter tido o meu encontro com o Senhor antes, porque com 17 anos eu já achava que sabia muita coisa do mundo, mas não tinha noção nenhuma. Hoje, com 40, que eu vejo o quão errado eu era e estava em abrir a boca para ter dito, né? Que eu sabia, que eu, né? Enfim.
Então, quantos abrem a boca hoje para dizer, a gente costumava ouvir de nossos pais, né, de nossos avós, momento saiu da casca do ovo, ainda está cheirando a leite. E é verdade, são ditados verdadeiros isso aí, né? Então a gente pensa que tem experiência de vida, mas eu digo que hoje com 40 ainda estou aprendendo, eu preciso aprender muito, né? Mas uma coisa eu digo com convicção e com verdade, isso aí eu digo sem medo de errar, que disso tudo a única coisa que eu gostaria de ter dito com propriedade era me converti quando criança ou muito antes, mas infelizmente foi com 17 anos e gostaria muito de ter tido esse encontro antes, para poder ter errado menos, para poder ter me relacionado mais, ter buscado mais e ter perdido menos tempo no mundo. Então, se você tem essa oportunidade hoje, não desperdice. Você que já ouviu a palavra do Senhor, você que tem pessoas que estão investindo, ouçam o conselho, né? Ouçam o conselho daqueles que te amam, ouça o conselho do seu pai e de sua mãe, né? Não vá por indução de colegas daqueles que se dizem amigos. Então tenha muito cuidado. Ouça pai e mãe. Esses sim são nossos verdadeiros amigos. Esses a gente pode sim ouvir uma orientação sem medo de errar. Eu quero dizer para você que Deus, ele sonhou com você. Deus, ele tem um propósito específico para a sua vida. E não é mais tempo de perder tempo. Normalmente, ultimamente, eu tenho dito muito isso nas minhas ministrações. E eu quero reforçar essa palavra. Não é mais tempo de perder tempo. Breve o Senhor vem. Talvez a minha geração seja a geração que ainda esteja lançando a semente. Talvez seja a geração que esteja semeando, plantando, mas talvez a geração da minha filha, a geração dos seus filhos, seja a geração que vai colher aquilo que a gente está lançando hoje. Então, o que eu e você estamos semeando para nossos filhos, o que a gente está semeando para as novas gerações? Visto que o nosso tempo já está muito corrido, então será que a gente ainda tem tempo? Então eu quero fazer esse apelo para você. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Muitos acabam confiando na força física, na força braçal, na força do conhecimento, na força do intelecto. Né? Muitos confiam naquilo que tem, talvez nas suas grandes casas, bem estruturadas, bem alicerçadas, mas não confie a sua vida nisso, porque tudo isso é material, né? Não se confie nesse conceito. A nossa esperança, ela vem do Senhor. Talvez a gente tenha preocupações com os nossos trabalhos, com as nossas finanças, mas lancem suas ansiedades no Senhor. Com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como é que você vai pagar o boleto do financiamento da casa, como é que você vai pagar o boleto do carro. Eu quero dizer para você que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas é preciso que você entregue a ele as suas preocupações. É necessário que você entregue para ele os seus medos. Então diga para ele qual é o seu medo, diga para ele qual é a sua preocupação. E Deus, ele vai fazer o melhor para a sua vida. Entenda que existe um tempo para todas as coisas e Deus, ele vai fazer tudo no tempo certo. E eu quero encerrar com Salmos 20, verso 7, que diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, muitos confiam nos seus recursos. Mas eu quero dizer para você que não vai ser o seu intelecto, não vai ser o seu carro, não vai ser a sua casa bem estruturada.
que vai lhe dar o escape de qualquer coisa que seja. A sua roupa bonitinha de marca ou o que for, porque tudo isso fica. Tudo isso fica. E eu vou lhe fazer uma pergunta, e se você já viu, eu gostaria que você me respondesse. Então diga para mim se você já viu algum defunto indo para a sua cova com alguma mala na mão. Então, morto algum vai levar nada dessa terra. Então, a nossa preocupação deve ser com o depois disso tudo aqui. Então, para onde a sua alma vai? Você tem consciência hoje de como é que está a sua vida no Senhor? Então, eu quero orar pela sua vida e quero lhe dizer que a nossa resposta, ela está no Senhor. Então, meu querido, eu quero te convidar a orar nesse momento. Então, eu quero lançar essa palavra, esse desafio para você que tem andado afastado do Senhor, para você que não tem sabido como dirigir a sua vida. Entregue a sua vida hoje ao Senhor. Dedique a sua vida hoje ao Senhor, porque Ele tem a resposta para todas as suas dúvidas, para todas as suas dificuldades. Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você pare um momento, se desligue de tudo que você está pensando ou fazendo. Eu quero que você dê uma respirada fundo e que você se tranquilize, porque Deus ele virá ao seu encontro. E se você abrir o seu coração, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e Ele vai fazer uma limpeza, Ele vai restaurar seus sonhos, tudo que se havia perdido de esperança, todas as palavras de mentira que o inimigo lançou sobre sua vida. Deus ele vai restaurar tudo isso sobre sua vida. Sua casa, sua vida não será mais a mesma. Então eu quero te desafiar nesse momento a fazer essa oração junto comigo. Abra sua boca, é necessário que você diga a Deus e repita comigo: Senhor, eu quero nesse momento apresentar ao Senhor todas as minhas angústias, todas as minhas preocupações, todas as minhas dificuldades. Eu quero dizer ao Senhor que tenho estado cansado de lutar com minhas forças próprias, com os meus recursos humanos, porque tenho lutado e não tenho visto resposta de nada. Nada tem acontecido, parece que nada muda, mas eu quero dizer ao Senhor nesse momento que o Senhor entre na minha vida e faça essa restauração que eu ouvi nessa palavra hoje. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor entre no meu coração e faça a limpeza, faça o ajuste necessário, porque eu não sei mais, Senhor, o que fazer. Eu não sei mais como vou pagar minhas contas, eu não sei mais como vou lidar com minha esposa, com meus filhos, eu não sei mais como vou lidar com meus amigos, minha vizinhança. Tenho até pensado em tirar minha vida, tenho até pensado em fazer besteira ou até mesmo sair totalmente dos teus caminhos ou não querer mais andar com o Senhor. Mas eu quero te convidar, Senhor, te pedindo perdão por esse pensamento errado, equivocado, por ter permitido que Satanás tivesse lançado essa mentira sobre a minha vida, sobre a minha mente. E eu quero te pedir nesse momento, entra, Senhor, na minha vida e restaura tudo que se havia perdido. E nesse momento, Pai, eu te convido a viver na minha vida e tomar o lugar que é teu. Toma o trono da minha vida. Se assenta, Senhor, no trono da minha vida, pois eu entrego ao Senhor a direção da minha vida, do meu coração, da minha mente. E eu digo ao Senhor que o Senhor tem total liberdade para poder agir na minha vida. Porque eu não sei mais de mim mesmo como fazer, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode. Assim eu te agradeço, eu te louvo e muito obrigado, Senhor. Queridos, se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos aí nossos canais que você pode estar mandando mensagens para a gente, para mim, para Jackson. Nós temos o canal no YouTube, procura lá,
é o Igreja Andante. Nós temos também o Instagram, que é o @Igreja Andante também. Então você pode entrar em contato com a gente, mas não se permita ficar sozinho, não se permita ir por um estado em que você deixe sua mente ir por esse caminho em que você vai voltar a cair no precipício. A gente está aqui para te ajudar e eu espero que o Espírito Santo possa ir de encontro a você nesse dia e ele faça uma limpeza, uma transformação profunda. E eu creio nisso. Eu quero ouvir o seu testemunho, eu quero ouvir você dizer para a gente o quão poderoso foi o mover de Deus na sua vida. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te revista com graça. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui, porque daí vier. Deus abençoe e fica na paz. Grande abraço.